programa Carioca de hoje vai falar sobre as lojas antigas do Rio de Janeiro. Vamos conhecer as confeitarias que até hoje são parada obrigatória. E ainda a Associação dos Ex-Funcionários da Loja de Departamento, Mesbla. Tudo isso e muito mais aqui no programa Carioca. Fizemos um passeio pelas ruas do centro do Rio de Janeiro para contar a história das antigas lojas da cidade. No final do século XVIII, a Rua do Ouvidor era considerada a mais importante da cidade. Por causa de suas lojas finas e elegantes, a rua era comparada às mais chiques de Paris. As sedes dos principais jornais ficavam nela, como a redação do jornal O País. Isso sem falar nas pessoas ilustres que marcavam presença nos estabelecimentos da rua, como Tiradentes, que se hospedou em uma das pensões da região, e Machado de Assis, que era frequentador da confeitaria Castelões. A Rua do Ouvidor já foi inspiração para alguns poetas, palco para histórias românticas, ponto de encontro para moças e rapazes da classe alta. Muita gente passava por ali só para ver e ser visto. Vira a moda das vitrines das lojas mais famosas, como a Casa Edison e a loja dos calçados Clark. Bem próximo da Rua do Ouvidor, outras lojas fizeram história, como a Al Faz Tudo, que funciona até hoje restaurando peças. Com o tempo, as lojas antigas e luxuosas deram lugar ao grande comércio mais popular da região. Mas o glamour dos velhos tempos ainda pode ser visto em detalhe das construções e nos lugares que foram preservados. A Chapelaria Alberto passou por importantes períodos da história carioca e desde 1894 vem mantendo a tradição de venda de chapéus. A chapelaria surgiu como um negócio familiar, fundada por Alberto Rodrigues, mas após alguns anos ela mudou de dono e de local. Durante todo esse tempo, esses 118 anos, ela pertenceu a duas famílias, né? Do fundador e posteriormente meu pai comprou a loja já há muitos anos e depois de algum tempo ela se mudou da rua 7 de setembro, esquina com Gonçalves Dias, para esse endereço aqui, a Rua Buenos Aires, esquina com a Miguel Couto. No início do século XX, o chapéu era um item indispensável para os homens, o que tornou a loja uma referência de vendas na região. O chapéu era um item obrigatório, né? Até as crianças tinham que andar com a cabeça coberta, mas normalmente usavam um boné, enquanto que os adultos e os jovens mais velhos já usavam mesmo o chapéu palheta, o chapéu panamá, os chapéus de feltro, cartola, enfim, né? Dependendo da ocasião e dependendo do gosto pessoal também. Então ele era um item obrigatório. Cada restaurante, cada cinema, cada teatro tinha uma chapelaria, onde você chegava e deixava o seu chapéu e recebia um número, como hoje você deixa uma mala na rodoviária, né? Porque não era permitido o uso de chapéu em ambiente fechado. Os chapéus não adornavam apenas as cabeças dos homens. Mulheres eram adeptas de modelos que até hoje existem na chapelaria. Mas o chapéu mais elegante e mais vendido da época era o Panamá, que surgiu de uma touca fabricada por índios no Equador. O chapéu, já com abas, foi feito com o intuito de proteger os operários que construíram o Canal do Panamá das frequentes insolações.
Apesar de ser uma chapelaria, outros itens também são vendidos na loja. Mas o carro-chefe mesmo da Alberto são os chapéus, e a tendência é que a moda volte com tudo. Hoje não é só mais chapelaria, né? Hoje não, já de muitos anos para cá. Embora o nosso forte ainda seja a venda de chapéus. A tendência de crescimento de uns anos para cá em função médica, né? Além de ter se tornado um pouco de moda novamente, por causa principalmente do pessoal ligado à música, ligado a artes, né? Agora você tem os jovens usando, as pessoas mais velhas usando, as mulheres usando, a rapaziadinha usando, ou por curtição, para ir para balada, para ir a show. Você lembra da Mesbla? Não? Ela era uma loja de departamento e mesmo não existindo mais, está na memória dos seus ex-funcionários e clientes. Você lembra da Mesbla? Não? Ela era uma loja de departamento e, apesar de não existir mais, está na memória dos seus ex-funcionários e clientes. A senhora conheceu as lojas Mesbla? Conhecia, mas lembro assim pouca coisa. Não frequentei, mas eu conhecia as lojas Mesbla. Frequentei, fazia compra, assim, e gostava. Comprava coisas lá, tinha até cartão. Muita gente que conheceu a Mesbla não sabe que ela surgiu a partir de uma filial da empresa francesa Mestre Blager. E em 1939, as iniciais da empresa francesa deram origem ao nome Mesbla. Em pouco tempo, ela já tinha charme e era um marco na cidade. Sinto falta de ir lá passear, adorava passar de um andar para o outro. E um andar era tapeçaria, achava lindo. Outro, aparelhos musicais, também coisa linda. Eu adorava passear lá dentro. Embaixo, na loja, eram as maquiagens, eram as roupas. Era beleza passear ali dentro. A Mesbla trazia para o país áreas de primeiro mundo, como a que ficava aqui, na Rua do Passeio, arquitetada no estilo Art Deco. Durante quase 3 décadas, a Mesbla reinou praticamente sozinha na cidade, como loja de departamentos. Porque a Mesbla você entrava para comprar uma agulha e podia comprar da agulha ou avião. Você encontrava dentro da Mesbla essa possibilidade. Locomotivas. Enfim, a Mesbla não trabalhava só como magazine, com a roupa, normalmente como se conhecia ou foi mais conhecida. Isso ela cresceu porque foi um momento de mercado. Mas a sua tradição inicial era técnica. Ela trabalhava em máquinas. Eu trabalhei na divisão de máquinas e equipamentos da Mesbla. A história da Mesbla quase foi interrompida por um incêndio que aconteceu na década de 30, na sede da Rua do Passeio, em um antigo galpão. E graças à fibra, o entusiasmo e já naquele tempo o amor que tinham os funcionários pela empresa, os vendedores atenderam na calçada. Botaram mercadorias que vinham do depósito na calçada ali da Rua do Passeio e ali continuaram como se tivesse a firma operando normalmente, quando só tinha cinzas. E dali se ergueu o prédio que hoje está ali na Rua do Passeio. Foi indo. E chegou a ter, e nós aqui chegamos a ver, uma maquete de mais ou menos 2 por 2 metros quadrados, onde você tinha a cidade Mesbla, que era composta de quê? Somente prédios próprios, com alamedas e ruas, que montou uma cidade, a cidade Mesbla, só de prédios próprios. Eu não sei que fim levou esse maquete, mas uma maquete bonita. E você foi feita de quê? De prédios próprios. A Mesbla normalmente não alugava, ela construía o prédio. Nos anos 80, a Mesbla viveria sua melhor fase. Foi eleita a maior empresa de varejo brasileira
E de acordo com a revista Exame de 1986, a Mesbla era a melhor empresa para se trabalhar. Tanto que até hoje, os ex-funcionários guardam boas recordações da loja. Eu tinha acabado de terminar o primário, estava começando o ginásio e essa empresa fez tudo por mim. Eu me formei em administração, onde não me dei bem em administração, tentei fazer direito e depois fiz economia. E estou levando isso, então tudo pago pela empresa, uma empresa que sempre me deu tudo. Até a esposa eu conheci lá dentro. O carinho dos ex-funcionários fez com que, em 1992, eles fundassem a SAMI, uma associação de ex-funcionários da Mesbla. De princípio, o intuito da SAMI seria o quê? Nós temos uma sede onde seria um local onde o ex-funcionário, até o próprio funcionário, poderia, vindo ao centro da cidade, ter um ponto de apoio. Já naquela época, se houvesse uma necessidade de preencher um formulário, alguma coisa, teria um local onde ele recorrer. Bem como, às vezes, a pessoa vinha, tinha uma atividade de manhã e outra só à tarde, e ter um lugar onde ficar. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos um banco de dados dos ex-funcionários que poderiam prestar serviços para nós. Então, uma hipótese, se eu precisasse de um pintor, eu poderia recorrer ali ao nosso banco de dados e dar uma oportunidade de trabalho para um ex-colega nosso. A ideia inicial era essa, era continuar aquela congregação que existia entre todos os funcionários da Mesbla. Hoje a SAMI tem como objetivo reunir os amigos e oferecer apoio e suporte aos seus associados e preservar a memória da Loja do Coração. A Mesbla faliu em 1997, porém ainda é uma loja que faz parte da lembrança daqueles que a conheceram ou trabalharam nela. Os vendedores, muito bons, bom de conversar, deixava a gente em liberdade, oferecia um cafezinho. Uma época muito boa na minha vida. Tudo assim que eu sei, que eu tenho de pessoa e profissional, eu aprendi na Mesbla. Para comemorar os 100 anos da Mesbla, os ex-funcionários fizeram em 2012 uma missa na Candelária, no centro do Rio de Janeiro. Muito bom, muito emocionante, muito gratificante poder estar assim, confraternizando com as pessoas, com ex-funcionários. Durante a celebração, foi lido um texto feito por Antônio Cândido, que emocionou aos que compareceram. Jovem 100 anos, e a lembrança ainda é forte. Como forte ainda será amanhã, pois a eternidade está reservada a quem deixa sua marca enraizada nas mentes e nos corações. Os que tiveram o prazer de com ela conviver também se sentem jovens, porque o amor não envelhece. Onde quer que a oportunidade se ofereça, temos muito orgulho de dizer: nós fomos mesblanos. A Confeitaria KV é a mais antiga do Rio de Janeiro e, claro, não poderia ficar de fora do programa. A Confeitaria KV foi inaugurada em 1860 pelo francês Charles Auguste KV. Uruguaiana e 7 de setembro. Essas duas ruas são consideradas uma das mais importantes da cidade até hoje. E há mais de um século, bem aqui, na esquina entre essas duas ruas, foi fundada uma das mais tradicionais confeitarias do centro da cidade do Rio de Janeiro. Atualmente, com sede na rua 7 de setembro, número 133, a confeitaria mantém a tradição do seu cardápio. Ninguém resiste às especialidades da KV. O carro-chefe aqui é o pastel de Belém, né? Eu já falei, pastel de nata, né? As 1000 folhas também, que saem muito, a diplomata, chocolate. Novos doces começam a entrar na lista dos mais procurados. O Bolo Rei entrou também junto. Isso foi um sucesso e até hoje o Bolo Rei tem todo dia aqui, todos os dias. O prédio onde funciona a confeitaria hoje, antes abrigava a luxuosa e famosa chapelaria A Radiante, que funcionava aqui desde a década de 30. Depois de fechada, a chapelaria A Radiante deu lugar aos doces e petiscos da Confeitaria KV, que faz questão de preservar a aparência com ares de Rio Antigo. Mas qual será o segredo para essa vida tão longa? Quem não quer frequentar o lugar que os nossos avós frequentavam? O prédio em que a Confeitaria KV foi inaugurada continua intacto até hoje e abriga uma filial de outra confeitaria, a Manon. Conservado como patrimônio histórico da cidade, o prédio é mantido com todas as características da antiga confeitaria,
famosa por suas bem elaboradas taças de sorvete. Sua arquitetura ainda chama atenção por si só. Lustres, vitrais e, claro, as imensas vitrines levam os cariocas a reviver um Rio de Janeiro de muitas décadas atrás. O salão espelhado, com cadeiras e mesas de madeira e cheio de detalhes, já recebeu grandes personalidades. Dentre tantos outros, passaram por aqui os escritores Oswald de Andrade e Darcy Ribeiro e também o poeta Carlos Drummond de Andrade. Entrar nesse edifício onde era a KV ou visitar a sua nova sede, que fica bem ao lado e preserva a arquitetura e ornamentação da famosa chapelaria A Radiante, é uma verdadeira viagem no tempo. É o Rio Antigo em pleno século XXI. No próximo bloco, vamos conhecer o glamour e a tradição da Confeitaria Colombo. O programa Carioca já volta. Conhecida pela qualidade de seus produtos e serviços, a Confeitaria Colombo, criada há mais de 100 anos, consegue ainda encantar seus visitantes. A Confeitaria Colombo fez neste ano 118 anos. Ela foi fundada no dia 17 de setembro de 1894. A Colombo começou em Sobrado, mas possuía praticamente a mesma estrutura que tem hoje: uma fábrica de doces, um restaurante, o armazém e o serviço de banquetes. Em 1900 já terminou a primeira grande reforma, que a Colombo tem um pouco do que é hoje, tá? Em 12 ela teve outra reforma, foi quando ganhou esses espelhos, e em 22 foi a última grande reforma, que teve esse salão de chá e a claraboia. Então a Colombo de hoje tem a cara de desde 1922. E aí foi mudança de estilo desde o sobrado colonial, uma parte do Belle Époque, que na realidade hoje é quase como um estilo eclético, né? Uma mistura de diversos tipos de arquitetura. A Confeitaria Colombo foi inaugurada em 1894 e desde então se tornou o cenário da elite carioca. Mas não para por aí. Esses lindos e luxuosos salões também receberam presenças ilustres, como a de políticos, artistas, escritores. Chegaram a chamar a Colombo de sucursal da Academia Brasileira de Letras, porque muitos escritores estavam sempre lá. Machado de Assis era um deles, assim como Guimarães Passos e Olavo Bilac. Uma pessoa importância capital para Colombo foi o grande poeta Olavo Bilac, que desde a casa, 3 anos depois que ela abriu, ele já era frequentador. E foi uma das grandes jogadas do Lebrun, que foi o fundador da Colombo, que foi uma pessoa de um gênio assim, comercial inigualável, que conseguiu captar com o Olavo Bilac a trazer muito público para casa. Porque o Bilac, na época, era o grande pensador, o grande escritor, que atraía multidões, muito diferente de hoje, que esses vídeos de televisão, de cinema hoje, ele era isso em 1900, na época não existia cinema, não existia futebol. Então a literatura era o grande que marcava as pessoas, né? E o Olavo Bilac, frequentando a casa diariamente, trazia junto com ele um séquito de pessoas, e que eu acho que mesmo com tudo que a casa tem, se não o Bilac não tivesse passado por aqui, talvez a história tivesse sido outra. A Confeitaria Colombo é muito famosa pelos seus doces deliciosos. Eu estou aqui com o Delfim Joaquim, que é o chefe de balcão de doces. Como é trabalhar numa confeitaria tão renomada como a Colombo? É um orgulho dizer que eu trabalho na Colombo. Quem não queira trabalhar numa casa dessa, tão famosa igual é? Isso aqui é um prazer trabalhar nessa casa.
É muito orgulho de dizer, eu trabalho na Confeitaria Colombo. E aqui é uma beleza trabalhar no meio desses doces maravilhosos que nós temos aqui. Tipo pastel de Belém, quindim de camisola, esviradinho. É uma benção trabalhar aqui. A cozinha da confeitaria conta com uma média de 30 funcionários, que trabalham de segunda a sábado e ainda fazem hora extras nos casamentos e eventos que acontecem no fim de semana. Você é o chefe daqui, da cozinha, e é daqui que saem todas essas guloseimas maravilhosas da Confeitaria Colombo. Me diz como que é o dia a dia aqui na cozinha. É, como uma confeitaria de larga escala, né? Ou seja, bastante trabalho, dá pra ver que a equipe é bem grande, a gente tem mais ou menos uns 30 funcionários, colocando parte de confeitaria e salgado. A produção é bem grande, a gente tem mais ou menos 4 mil clientes aí por dia, porque a gente tem mais ou menos 5 salões, ainda tem o Forte Copacabana, que sai a maioria dos produtos daqui. Então a produção é diária, a gente tem uma produção de 7 horas da manhã até 4 horas da tarde, todo dia, fora o sábado também. Como é feita a escolha do cardápio? O cardápio, no começo a gente fez uma pesquisa histórica, devido a ser uma casa centenária, então tem muitos clientes que a gente trabalha muito com tradição, pessoas que traz netos, bisnetos, para comer o mesmo produto no qual comeu na infância. Então a gente fez uma pesquisa histórica baseado nisso, então a gente tem salgados aí que tem mais de 100 anos de história. E a gente vai modernizando com a medida do tempo, tendências e tal, a gente vai sempre trocando, mas mantendo sempre o foco da tradição. Qual é aquele doce famoso que vende mais? A gente tem vários, mas os principais, os mais antigos, que tem maior pedido pelo público é o pastel de Belém e o pingo de tocha, que tem mais de 100 anos aí de tradição, todos eles. E você trouxe pra gente ver? Eu tenho aqui. Quer provar? Tá de parabéns. Obrigado. É daqui dessa cozinha que saem os almoços lá pra baixo. Como que funciona a cozinha aqui no dia a dia? Funciona. Aqui nós temos o buffet, né? Que é no segundo andar. Temos os pratinhos executivos na lanchonete. Temos um buffet de sopas também, né? Temos sanduíche lá embaixo também, no térreo. Como que é feita a escolha dos cardápios? O nosso chefe-geral é o seu Renato Freire, né? Ele faz um cardápio semanal e aí a gente segue esse cronograma, esse cardápio. Mas a confeitaria já tem o seu cardápio de anos. Vocês procuram seguir isso ou está sempre experimentando alguma coisa nova? Não, a gente segue um cronograma antigo também, mas a gente sempre fazemos coisas novas também. A Colombo é um bem material, né, um bem tombado do estado do Rio de Janeiro. E, além do mais, aqui tem um valor cultural muito grande, porque a importância da Colombo na parte cultural e política do Brasil é muito grande. O programa Carioca de hoje fica por aqui. Nos vemos em uma próxima edição. Tchau!